dia 26 a 29 de novembro, o Centro de Convenções John Wesley, em Xerém, recebeu o 18º Concílio Regional da Primeira Região. No último dia, as dependências do Centro de Convenções ficaram lotadas. Caravanas de diversas igrejas vieram para o local para apoiar os seus pastores. O momento das nomeações, como sempre, um dos mais esperados. E nós vimos de tudo: manifestações de apoio, pessoas com cartazes para apoiar o seu pastor, silêncio no momento em que descobriram que o seu pastor não estaria mais na igreja no próximo biênio. São manifestações que acontecem a cada 2 anos e fazem parte de um concílio. Nós estamos aqui com o Bispo Elisiário Alves dos Santos, que é superintendente regional da Primeira Região e superintendente geral da Igreja Metodista Wesleyana. E o Bispo Elisiário vai falar um pouquinho para a gente sobre o concílio da Primeira Região deste ano e sobre o tema proposto para o próximo biênio, conservando os marcos antigos. Bispo Elisiário, muito obrigada pela sua presença. E a primeira pergunta que eu faço para o senhor é a respeito do tema proposto para esse próximo biênio. Depois de ampliar a tenda, agora o senhor chama toda a Primeira Região a conservar os marcos antigos. Qual é o propósito de trabalho da Primeira Região com esse tema? Luana, você já interpretou bem essa ligação existente entre o concílio passado e este agora. Entendemos que a Igreja de Cristo, ela se mantém firmada na palavra de Deus, porque foi assim que Jesus dissera para os seus discípulos a respeito da importância de estarmos arraigados na rocha, que é a sua própria palavra. E por isso, tanto o anterior quanto esse, está chamando a igreja à sua responsabilidade para ampliar, mas também conservar, porque não adianta apenas termos um crescimento sem um fundamento sólido e irmos para todos os lados. Sim, e a respeito do que nós vimos durante o concílio, é muito interessante ver que as igrejas vêm até o concílio para apoiar o seu pastor, trazem faixas. É uma manifestação muito bonita até, para quem pensa que tudo não passa de política, tudo não passa de talvez até uma programação um pouco enfadonha, mas a gente vê que as igrejas vêm mesmo para apoiar. Como que o senhor interpreta isso? Como que o senhor avalia esse apoio em massa da Primeira Região durante um concílio? Exato. De uma forma geral, há um convívio muito estreito entre o pastor e os membros da igreja, por ele pastoreada. Salvo em alguns momentos difíceis, de crise, etc., mas na maioria absoluta, esse relacionamento se estreita com o passar do tempo, porque o pastor é aquele apacentador, aquele conselheiro, aquele amigo, aquele que está sempre junto, procurando apoiar os membros da igreja. E com o passar do tempo, esse vínculo vai se estreitando. E por isso, da grande expectativa que as igrejas alimentam a respeito das decisões que são tomadas durante o concílio e anunciada no seu último dia, no final do mesmo, o momento das nomeações. Então é isso que você viu. Provoca uma emoção muito grande, que às vezes fica até um tanto difícil nós estarmos fazendo a leitura, você presenciou, por causa dessas manifestações, mas plenamente compreensivas, aceitas, porque nós, seres humanos, somos seres emotivos. Se alguém vai a um estádio e simplesmente porque um atleta joga bem e marca um gol, no caso do esporte mais popular do Brasil, nós vemos a vibração. Então, dentro da igreja, nós também temos os momentos de alegria, de vibrações, de festejo, como você bem interpretou. Sim, bispo. E a respeito das mudanças para o próximo biênio,
novas igrejas? Quantas igrejas surgiram durante o biênio que passou? 2015 a primeira região entra com quantas igrejas novas? O senhor pode fazer assim mais ou menos um balanço desse crescimento? Perfeitamente. Nós agora emancipamos 7 congregações, como é o nosso sistema de governo, que são aqueles trabalhos que são fundados pelas igrejas mães e que precisam atingir um certo número de membros, ter certas condições físicas e também financeiras para que ela possa tocar a sua vida livre do apoio ou da ajuda da igreja mãe. E 7 delas chegaram a esse nível, que depois de analisada e feito todos os procedimentos necessários que estão previstos no nosso regimento interno, resolvemos emancipar e assim tivemos esse acréscimo de 7 novas igrejas. Bispo, muito obrigada pela sua entrevista, que seja um biênio de crescimento e, como o senhor falou, que seja um biênio para a primeira região, que a igreja possa resgatar esses marcos e reforçar ainda mais a identidade wesleyana. Amém. Eu agradeço o seu interesse, o seu acompanhamento e por essas perguntas tão importantes, principalmente para aqueles que não tiveram a oportunidade de vir ao concílio, porque eles podem entender que a nossa igreja ela tem uma tradição que remonta o século XVIII, lá na Inglaterra, e hoje nós somos um ramo da igreja lá da família Wesley e vamos seguindo mais ou menos esses mesmos princípios. E outrora lá já havia manifestações, muito embora o povo inglês seja diferente do latino, mas eles ficavam ansiosos para que, ao término chamado de conferências, nos dias de Wesley, pudesse sair e irem para suas paróquias e realizarem a obra de Deus. E aqui acontece algo à moda brasileira, com esse calor latino que predomina em todos nós.